Vamos lá. Disciplina optativa de topologia 2, dada pela segunda vez. Essa disciplina ser dada uma vez, eu já fiquei surpreso. Ela ser ofertada 2 vezes, para mim foi muito surpreendente. Foi um sistema organizado. E assim, vai ser bem diferente da primeira vez que eu dei, porque meio que todo mundo aqui já fez topologia 1 comigo, então algumas coisas eu não vou gastar tanto tempo com topologia 1, mas meio que a gente vai reaprender topologia. Então assim, como é a primeira aula, topologia 2, tem coisas que eu sou obrigado a fazer. Topologia 2, eu tenho que falar que a disciplina tem 60 horas, 4 créditos. Como vão ser os créditos? Exercícios que eu vou soltando para vocês assim durante o período. Faz esse aí, me entrega algum dia. Uma coisa assim. Então, esse aí eu quero que vocês apresentem. Vocês apresentem, tipo, vocês estão aprovados, tipo, né? Foda-se já. Tá todo mundo aprovado, vamos ser felizes. É optativa, se alguém reclamar no YouTube, vai a merda também. O que a gente vai ver então nessa disciplina? A gente vai ver um pouquinho de revisão de topologia geral, bem pouquinho, vai ser rápido mesmo. Vai demorar mais do que uma aula, mas, enfim. A gente vai ver ainda dentro nessa revisão de topologia, eu já vou forçar as coisas a saírem com redes. Eu vou revisar a topologia, mas já fazendo topologia com redes. Aí a gente vai ver aí para começar o curso propriamente dito, a gente vai ver convergência via redes, mas aí essa convergência vai ser sem necessariamente usar topologia. Vai ficar claro quando a gente chegar lá. Depois, em topologia, tem umas coisas que chamam construções iniciais e finais. Construções iniciais e finais, ou topologias iniciais e finais. Iniciais e finais. Que são tipos de construções que generalizam produto, subespaço, não sei o que, essas são as iniciais. E as finais, coproduto, também chamado de soma direta, que é quando você cola duas coisas, quociente, que é feito em geral no contexto de topologia. Aqui a gente vai ver como que faz isso no contexto de espaços de convergência. E aí, depois, espaços de funções, que é onde essa teoria de convergência mais faz sentido, onde a vantagem da gente fazer um negócio um pouco mais geral que topologia aparece. Se sobrar muito tempo, que eu duvido, a gente vai ver topologia sem pontos. Duvido muito que dê tempo, mas se der a gente vê. E espaços de convergência uniforme. Que diabo é isso? Se der tempo a gente vê. Assim, só para dar um panorama do que vai acontecer, lá na pré-escola, você é uma criancinha, sei lá, de uns 18, 19 anos, você vê a reta, depois você coloca um N aqui, espaço euclidiano, depois você vê que isso é uma coisa que mora nos espaços normados, depois você vê que espaço normado é um tipo específico de espaço métrico. Aí, num certo momento da sua vida, você aprende que existem os espaços topológicos. Se você andou com pessoas muito legais no recreio, você vê que tem um meio termo aqui ainda, que chama espaço uniforme. Mas não interessa. O que interessa é que essa disciplina vai mostrar pra gente que a lousa onde eu estou escrevendo isso tudo se chama espaços de convergência.
É tipo aquela cena do One Piece, né? Um peixe comendo outro peixe, comendo outro peixe, comendo outro peixe, comendo outro peixe. Depois é um peixe que come o mundo. O peixe que come o mundo são os espaços de convergência. Assim. É extremamente geral. Não é tão difícil quando a gente usa redes para descrever. E aí, para muita coisa, você pode falar, mas para que ver isso tudo? Tão, é geral demais. Você consegue fazer muita coisa com os racionais. Para que fazer os reais? Porque tem coisa que falta nos racionais. Você percebe que em algum sentido falta coisa. E aí você vai e completa. E aí você vai e faz a reta. Mas a reta ainda falta algumas coisas. Você vai e completa, coloca faz os complexos. Para que você fez isso? Você podia trabalhar aqui a vida toda? Porque tem algumas coisas muito finas que isso aqui não dá conta de fazer. Tem coisas muito finas que espaços topológicos não dão conta de fazer. Mas aí esse não dar conta é num contexto muito sofisticado, assim, que a gente não percebe de primeira, mas que em algum sentido esses caras aqui completam o que falta aqui. Mas aí é aquela coisa, não é um espaço topológico que ele vai ser completado, é como se fosse o universo de todos os espaços topológicos tem um problema. E aí essas coisas que a gente acrescenta, que serão os espaços de convergência, eles ajustam esse universo dos espaços topológicos e fazem funcionar melhor. Eu estou falando universo porque se eu falar categoria, o João sai da sala. Mas é a categoria. A categoria dos espaços topológicos tem uns certos defeitozinhos. Isso aqui arruma, tá? E aí hoje, eu ia fazer um negócio bem rápido, mas como tá com ar, eu vou fazer bem devagar. Para aproveitar o ar-condicionado. Que eu vou tentar justificar. É uma coisa que assim, é engraçada fazer em Topologia 2, mas eu vou mostrar para vocês por que a vida, teoricamente falando, por que espaços métricos não bastam. Eu vou mostrar para vocês uma situação onde métrica não dá conta de fazer o serviço. O engraçado é que isso seria ideal para uma aula de topologia. O problema é que numa aula de topologia, as ferramentas que a gente vai usar, mas ainda não tem. Mas como a gente já tem, porque a gente já fez topologia 1, eu consigo fazer isso com vocês. E aí, sei lá, daqui umas 2 semanas no máximo, eu vou mostrar para vocês um contexto onde espaços topológicos não dão conta. Para quem já ouviu falar, eu vou mostrar que existe um tipo de convergência que aparece em teoria da medida, convergência em quase todo ponto. Eu vou explicar por alto como que é. Que essa convergência, em geral, não existe topologia que induz ela. Mas ela é uma convergência útil. Então, teria que haver um modo de falar dessa coisa. Esse modo existe. Mas isso é colocar a carroça na frente dos bois. A gente vai chegar lá. Alguma dúvida sobre questão de matéria, né? Referências. Tá no Classroom, tá? Tá tudo lá, tem 2 textos meus. um que eu vou usar para essa parte aqui, ele tá em inglês, mas eu vou traduzindo conforme a gente for precisando. O do começo tá em português. E assim, não é que eu estou inventando isso tudo, é que não... com redes, você só encontra essas coisas em artigos. Você não encontra ainda em livro que desenvolve essa teoria usando redes. Só usa filtros. E filtros fica muito ruim de fazer essas coisas todas. Assim. É ruim de ler, é ruim de entender. Com redes parece análise 1, assim, tipo sequenciazinha. Tipo, vocês vão ver que fica de boa. Mas tem outras referências da onde baseia isso. Se for o caso, a gente usa. Tudo bem até aqui, então? Tá. Então, vamos ver por que
métrica não basta. Tá fumando, então não tem por que não apagar. Então, oi, tá bom que o vento está vindo bem em mim, porra. Eu também até no carro. Nossa, não, lá minha perna tava no sol, velho, tipo. Alessandro me odeia, velho. Puta que pariu. Mas tá, então, tipo, cálculo, tipo, a ideia fundamental de cálculo, não é o teorema fundamental, é a ideia fundamental de cálculo, análise, e o que você quiser que vá nessa toada é a noção de limite. Essa foi a grande sacadinha, a grande coisa que meio que fez a análise fez o cálculo deixar de ser cálculo e passar a ser análise. Você perceber que essa noção de coisas se aproximando arbitrariamente, você podia usar para formalizar a derivada, discutir integral, é a coisa que amarra tudo, essa noção de convergência. E quando a gente vai em topologia 1, análise, dependendo de quem dá a análise, a gente percebe que, na maioria dos casos clássicos, em que a palavra limite aparece, há uma métrica subjacente. É tipo aquela coisa da Dilma falando que não sei o que tem um cachorro atrás. Tinha alguma frase que ela fala que onde tem uma criança tem um cachorro atrás. Aquelas frases loucas da Dilma. Aqui, quando sempre tem um limite, tem uma métrica atrás. Assim, a gente tem essa impressão. É assim em análise na reta. É assim em análise no RN. É assim em boa parte de análise funcional. Você queria falar alguma coisa? Tá. Eu imagino que eu não preciso definir métrica, né? Ótimo. Então, o que eu vou fazer para vocês é mostrar que existe uma noção muito razoável de convergência, que a gente consegue definir a convergência no braço, mas quando a gente tenta perguntar se tem uma métrica que gera ela, fudeu. Então, não rola. Em que sentido? Então, esta impressão de que nos casos de que isso aqui sempre acontece, essa impressão é uma mentira. Então, vamos fazer assim, eu vou denotar desse jeito, R elevado a R, as funções de R em R. Se vocês quiserem chamar de outro jeito, também pode. Se quiser chamar de F de R, F, R, R, pode também. Funções de R em R. Assim eu acho mais econômico. Seja assim. Ou isso. O conjunto das funções de R em R. Nesse animal, que é um espaço vetorial, em análise, acho que aqui em análise 2, a gente aprende que dado uma sequência de funções nesse espaço,
Tem dois jeitos que a gente conhece que eu posso dizer que uma sequência de funções converge para outra, né? Então, dada uma sequência Fn em RR, então cada Fn é uma função. Pensa que cada uma delas é um gráfico. Tá? Cada uma delas é um gráfico. Existem dois modos clássicos de xingar uma função f de R em R como limite dessa sequência aqui. Tem dois. Um, que é o sonho, tipo, quando você tem isso, tipo, você tem tudo. Um é esse aqui, eu vou denotar assim, Fn setinha U, F, para dizer que a sequência Fn converge uniformemente para F, que é a tal da convergência uniforme, que é aquela que significa que para todo epsilon maior que zero, existe um nzão natural, tal que se nzinho é maior ou igual que nzão, então o valor absoluto de Fn de x menos f de x é menor que epsilon para todo xzinho que pertence a x1. Tipo, fixado um epsilon, a gente consegue aproximar a função Fn da f, independente do ponto onde eu escolho, por isso uniforme, né? O n que funciona independente do ponto. A ideia, visualmente, é que se aqui é a minha função f, eu consigo fazer tipo um tubinho, uma faixinha, né? Eu faço uma faixa em torno da minha função e a partir de um certo n, todos os outros gráficos estão dentro dessa faixa. A intuição é essa, de como funciona a convergência uniforme. E essa convergência, ela é induzida por uma métrica. Essa convergência é. Eu vou colocar aqui como exercício, mas não é dos exercícios para vocês entregarem alguma coisa, não. É aquela coisa do X de ser exemplo ou ser exercício. Fica a critério de vocês. Eu vou focar aqui que é opcional. Então, em RR, defina isso aqui, distância entre F e G, como sendo o mínimo entre 1 e o supremo de F de x menos G de x. Diabo, né? Mínimo entre 1 e o supremo disso aqui, fx menos g de x em módulo x pertencente a R. O que eu estou fazendo? Imagina que a gente estivesse pegando aquela norma do supremo, que a norma do supremo funciona em funções que são limitadas, justamente porque a imagem delas é limitada, eu posso pegar o supremo, mas aqui eu estou pegando funções de R em R, então poderia, se eu tivesse a minha função f e a minha função g, podiam ser funções que estão fazendo isso, e aí a diferença entre fx e g de x podia ficar cada vez maior, e aí se eu simplesmente pego o supremo, ia dar infinito. A gente não quer que as distâncias deem infinito, porque a métrica é uma função que cai na reta, né? A distância tem que ser finita.
Por maior que seja, ela é finita. Então o que a gente faz? A gente trunca. Se o supremo é maior que 1, pode ser 2 ou pode ser infinito, não importa, eu vou dizer que dá 1. Se for menor, aí eu vou usar isso aqui para definir a distância entre as duas funções. Como para questões de convergência, essas coisas, o que importa são as distâncias pequenas, isso aqui no fundo se comporta como se fosse a norma do supremo. Porque eu estou truncando, onde é pequenininho, ótimo, onde é grande, foda-se. Eu trunquei isso como sendo 1. Então, definiu isso aqui, mostre que D é uma métrica, em R elevado a R, e a parte legal é que Fn converge uniformemente para F. Veja, essa definição eu não falei de métrica nenhuma em R elevado a R, eu só peguei a definição que tem no livro de análise. A convergência uniforme, no fundo, é você dizer que a distância nessa métrica de Fn até F converge para 0. Que é o que significa você dizer que Fn converge para F na métrica induzida. Que as distâncias vão ficando pequenininhas. Então, isso aqui, em algum sentido, é codificado por uma métrica. Então, tem uma métrica que codifica essa convergência. Então, isso aqui é o que significa dizer que Fn converge para F nesse espaço métrico. Desculpa, não... Então era isso. Então... tá. Boa, tá. Porque estava muito mal escrito lá. Estava estranho. Ele não está usando a altura da métrica. Tá. É isso. O que significa convergir numa métrica? Significa que as distâncias vão ficando cada vez menores. Tudo bem? Então, até aqui, beleza? Está dando para aquecer bem a memória de topologia 1? Parte da ideia é essa, tipo, ativar a memória emotiva, ativar a parte do cérebro onde essas coisas estavam gravadas e ir aquecendo, irrigar o cérebro ali, mandar sangue para lá. Tudo bem? Então tá. Então, essa convergência é uma convergência que a pessoa pega e fala, não, você não precisa estudar topologia, métrica já dá conta de tudo. Tudo bem. Tem uma outra convergência, que essa, em geral, a gente acha legal, porque ela é a mais fácil de entender, eu acho. Que é a convergência pontual, que a sequência Fn converge pontualmente para F, se para todo epsilon maior que 0 e para todo x pertencente a R, então, aqui era R, desculpa. O quantificador que estava aqui, a gente vai passar para cá. Existe um N pertencente aos naturais, tal que se N for maior ou igual que Nzão, então a distância de Fnx até Fx é menor que epsilon. Essa é a convergência pontual. O N que você encontra depende do X que você escolheu. Vocês já conhecem de análise 2, de exemplos de que se isso aqui não implica isso, elas são diferentes, você tem situações onde isso não acontece. Um jeito simples de você pensar num contra-exemplo, pega várias funções, pega as Fn sendo contínuas, de modo que convirja para uma função que não é contínua.
Se você fizer isso, a convergência vai ser pontual, mas ela não vai poder ser uniforme, porque quando a convergência é uniforme, o limite de funções contínuas é contínuo. Então é um jeito rápido de você cozinhar contra exemplos. Só de pensar nisso, já lembrei de um, que é o x elevado a n restrito ao intervalo 0, 1. Vai ficando uns negocinhos assim, aí no final isso converge para a função que é nula, aqui e aqui faz isso. Pronto. Tipo... Então, a convergência é pontual, mas não é uniforme. E a uniforme implica pontual, porque se uma pessoa... Como é que era? Se uma pessoa... Se toda pessoa conhece... Tinha um jeito de enunciar a convergência uniforme sem ser convergência uniforme que... Enfim. Agora eu quero falar. Agora é questão de honra. Era legalzinho. Não, era massa. Era... Vai ter análise 2. Cadê? No Twitter o pessoal adorou quando eu postei lá. Agora o negócio é eu achar, né? Escrevo pra... Hã? Não faça isso. Roger, então, por favor, não faça. Enfim. Cadê? Eu vou achar aqui. Convergência uniforme. Eu vou enrolando porque o ar tá bom. Eu não tô com pressa de sair daqui porque o arzinho tá legal. Darboux. Por quê? Tá, a série de potência. Aqui. Se toda pessoa conhece alguém que todas as pessoas conhecem, está parecendo aquela frase do Bilbo Bolseiro, né? Se toda pessoa conhece alguém que todas as pessoas conhecem, então quaisquer duas pessoas conhecem pelo menos uma pessoa em comum. Convergência uniforme implica convergência pontual. Uma pessoa, se toda pessoa conhece alguém que todas as outras pessoas conhecem, então, para quaisquer duas pessoas conhecem uma pessoa em comum. Enfim, vai fazer sentido. Que para um epsilon existe um n que funciona para qualquer x. Então, se eu pegar um epsilon e um x, vai ter um n que funciona para esse xzinho, porque já existiria um n que funcionava para todos. Se uma pessoa conhece, qualquer pessoa conhece uma pessoa que conhece todas as outras, então quaisquer duas conhecem, enfim. Tá. Agora, essa aqui, convergência pontual, então a gente está acostumado. Qual que é o problema dela? Não existe métrica, então, vamos lá. É verdade que existe mais de duas pessoas. Tá, tudo bem. Tá, então, o que a gente vai ver é que não existe uma métrica ρ aqui, tal que uma sequência converge pontualmente para uma função C e somente C. Essa sequência converge na métrica. Não existe um negócio assim. Então, essa convergência, que é bastante razoável, não tem métrica que dá conta dela. Ainda assim, ela é razoável. Por exemplo, se uma sequência converge pontualmente para outra, é a única função que faz isso. Então, tipo, unicidade de limite, aquelas coisinhas de soma de limites, limite das...
essas coisinhas ainda estão funcionando, mas por quê? Tipo, eu sabia quando era com métrica, o que permite, tem alguma coisa maior por trás disso, permitindo que eu consigo codificar isso dentro de um cenário maior? Existe, que é a topologia. Mas o que eu vou fazer é provar que não existe, vou provar que não existe uma métrica que satisfaz isso. Provar que não existe a polêmica. Tá vendo porque eu falei pra você não ir no Twitter? Meu, é esse tipo de coisa que você vai encontrar lá. Porque assim, eu me reservo a questão de, na vida em sociedade, com as pessoas, né? Abraço tudo, mas lá é o meu momento de lazer. Então não venha bater na minha porta online com um livretinho. Você, não. Eu vou mandar pro inferno. Mas tá. Então, vamos ver esse negócio. E o jeito de ver esse negócio é, suponha que exista. Então vamos supor que existe uma métrica com essa propriedade. Bom, a gente já sabe, então só recordando que essa condição que eu estou colocando aqui, ó, quando x é métrico, quando xd é métrico, só para deixar bem destacado, a gente coloca que xn converge para x com respeito a esse espaço métrico, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existe um nzão pertencente aos naturais, tal que nzinho maior ou igual que nzão, implica que a distância de xn até x é menor que epsilon. E quando você abre, reescreve isso aqui, isso dá exatamente você dizer que distância de xn até x converge para zero na reta. Tá? Só para deixar isso bem claro. Agora, vamos ativar outras coisas da nossa memória. Para S contido num espaço métrico, a gente sabia como definir o fecho. Fecho, menor fechado, que contém S. E num espaço métrico, a gente conseguia descrever o fecho só usando sequência. A gente conseguia descrever esse cara assim, ó. Conjunto dos x's que pertencem a xão, tais que existe uma sequência Sn toda dentro de Szão, tal que Sn converge para x. Conjunto dos pontos de aderência, né? Fecho do S, a gente consegue fazer isso em qualquer espaço métrico. Tudo bem? E a gente também via que como o fecho era fechado, isso aqui acontecia. Tudo bem também? Tá, então, e o Kiko? Então, ó, é um malabarismo bem arrojadinho, bem bonitinho. Até o fim dessa aula eu vou relembrar vocês do Teorema de Baire. Eu vou usar o Teorema de Baire para resolver isso aqui. Eu não sei se eu cheguei a fazer o Teorema de Baire quando eu dei topologia para o Roger, mas eu sei que para a Samila eu acho que eu mencionei no fim do curso, em algum... Aí a gente relembra ele, rapidinho. Então, fato. Esse fato eu vou provar daqui a pouco. Tá? Se Fn é sequência de funções contínuas, de R em R,
Tá? Então, assim, aqui são funções de R em R. Eu estou olhando especificamente aquelas que são contínuas. Tá? Se eu pego uma sequência de funções contínuas e Fn converge pontualmente para F, então, essa Fzinha ela é descontínua num conjunto, que a terminologia é essa, não foi eu que inventei, num conjunto magro. Um conjunto é magro quando o IMC dele, não, o conjunto é magro quando ele é reunião enumerável de fechados com interior vazio. Então, o que é dá um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um fechado que tem interior vazio, tá? O vazio. O vazio é fechado, o interior dele é vazio. Então, em particular, pode acontecer de que quando você pega uma função, uma sequência de funções contínuas, o limite pontual dela, se existir, pode ser contínuo. Se esse limite é contínuo em toda a reta, o conjunto dos pontos de descontinuidade dela é vazio. E o vazio é uma reunião enumerável de fechados com interior vazio. Também, um outro conjunto que é uma reunião enumerável de fechados com interior vazio, um ponto. Um conjunto que só tem um ponto, ele é fechado. O interior dele é vazio porque dentro dele não tem nenhum intervalo aberto. Um cara só é enumerável, para a gente enumerável é finito ou enumerável. Né? E aí a gente até já viu um exemplo assim, aquele primeiro, a função, o limite era 0, 0, 0, 0, e ficava descontínuo num ponto só. Então, em geral, você consegue garantir que um limite pontual de funções contínuas, ele vai... Os pontos onde dá merda, vamos colocar assim, eles têm que satisfazer isso aqui. Tem que ser uma reunião numerável de fechados com interior vazio. E por que isso é interessante? Por conta do teorema de Baire. Teorema, que é o outro fato. Fato é que se X é métrico completo, então todo conjunto magro tem interior vazio. Escrito de outra forma, se no espaço métrico você pega uma reunião numerável de fechados com interior vazio, e aí você pega essa reunião, o interior dela também é vazio. Se você escrever de outra forma, aqui a gente está falando de fechados, você passa uns complementares, aparece aberto denso. Aí, quando você escreve com aberto denso, o que você tem aqui no espaço métrico, se você pega interseção enumerável de aberto denso, o resultado disso é denso. E aí, em algum sentido, isso está falando para a gente que espaços métricos completos, eles são grandões, topologicamente. De alguma forma, são grandes. E aí, uma consequência disso é que o próprio X não é magro. Porque o espaço topológico inteiro, ele tem interior não vazio. Né? Se ele for não vazio, evidentemente. Se o espaço for não vazio, métrico completo, não... Pronto. Se o espaço métrico completo ele é não vazio,
Então, ele não pode ser magro. Tudo bem? Ele não vai poder ser magro, porque se ele fosse magro, tipo, o interior do X é o próprio X, mas é diferente de vazio. Só que pelo fato, todo conjunto magro tem interior vazio. Então o próprio X não pode ser magro. Porque se ele fosse, ele teria interior vazio, mas ele não tem. Então o espaço todo não pode ser isso. Tá? Agora a gente vai ver por que não tem métrica que satisfaz isso aqui. Então, análise 1. Problema. Dê exemplo de uma função descontínua em todos os pontos da reta. Zero menos racionais e números racionais. Então, essa função, então, a função de Dirichlet, que é a função característica dos racionais, né? Ela sai da reta, vai em 0, 1, ela pega um xzinho e manda em 0 se o xzinho não é racional, ela pega xzinho e manda em 1 se x é racional. Ela é descontínua na reta toda, em todos os pontos ela é descontínua. Estão comigo? Tá. Q é enumerável. Então eu posso escrever Q dessa forma. Tudo bem? Agora, para o João me chamar de hipócrita, eu vou fazer um desenho. Você fala... Hã? Para você me chamar de hipócrita. Que é a chave? Oi? Chave? Ah! Não, mas aqui é só para matriculados. Olha. Hã? Ela não precisa saber. Tá. Não, mas eu falei que era para você me chamar de hipócrita. Você falou que eu falo que eu não gosto de geometria, mas eu sempre faço um desenho. Para cada nzão pertencente aos naturais, seja Fn a função característica dos n primeiros números racionais. O que eu quero dizer com isso? Essa Fn, se eu avaliar ela em QI, ela é igual a 1 para I menor ou igual que N. Então, nos n primeiros números racionais, ela dá 1. Em todos os outros números reais, ela dá 0. Então, para x pertencente a R, fora de Q0 até Qn. Tudo bem? Então, se eu desenhar o gráfico dessa função, suponha que os n primeiros números racionais que apareceram foram esse e esse. Ok? Então, essa função dá 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui e 0 em todo o resto. Tudo bem? Essa função não é contínua.
Ela está dando vários saltos. Mas, se você fizer o exercício que o Nestor estava pedindo para a Samila, com muita paciência, você consegue perceber que, por exemplo, você consegue montar uma função que faz isso aqui. Você pega essa função, sei lá, chama essa de f0. Depois você faz uma outra funçãozinha, um pouco mais pertinha, e ainda contínua. E você vai aproximando. Você consegue plotar isso usando retinhas que parametrizam esses triângulos e consegue fazer essas distanciazinhas parametrizadas com um nzinho, né? E como todas são contínuas, você consegue escrever essa função fn como sendo o limite de uma pontual de uma sequência de funções contínuas. Vocês concordam? Você consegue escrever essa função original, que só dava 1 nesses pontos e 0 em todo o resto, como limite dessas funções azuisinhas. Elas vão se aproximando. Certo? Ah, mas esse n está travado. Então, o que está acontecendo é que a gente consegue então, esse argumento com desenho que a gente está fazendo. Será que ela comeu o H de que não podia vir para cá? Duvido, não, ela deve estar. Já ela aparece. Então, o que a gente fez é que existe uma sequência GM de funções contínuas da reta na reta, contínuas R em R. Tudo bem, né? Tal que GM converge pontualmente para essa Fn que eu travei. Tudo bem? São as azuisinhas. Para dizer que depende que essa sequência está convergindo para esse Fn, eu vou pôr um N aqui, ó. Então, para cada Fn tem uma sequência que converge para ela. Tudo bem? Tá de boa essa parte? Tá de boa. Como é que vai nos índices? O N ali e a quantidade de racionais que a gente está considerando na vez. Isso. Então, tipo assim, a F0 era a função que era zero em toda reta, exceto em um número racional, digamos que no meio. Então, no meio, dava 1. Aí, essa função F0, eu escrevo ela como sendo o limite pontual de várias funções contínuas. Certo? Assim. Aí, a F1, ela era essa função que fazia isso, mas ela também dá 1 nesse outro ponto. Aí eu pego agora outra sequência de funções, eu esqueço essa que eu tinha feito, essa primeira era para o F0. Para o F1 vai ter uma que faz isso, e aí eu vou pegando várias que fazem isso aqui. Então, a cada passo eu pego uma sequência de funções. Show? Tá. Então, vou deixar esse circozinho aqui, parece um circo, né? Agora, isso diz pra gente o quê, né? Então, para todo n, eu encontrei uma sequência de funções contínuas que converge pontualmente para Fn. Então, para todo n, Fn pertence ao fecho das funções contínuas aqui, certo? Só que a gente também sabe, se parar para observar, que as Fn's convergem pontualmente para a função de Dirichlet. A função de Dirichlet, ela dá
1 em todo racional e 0 no resto. Então, assim, se você pegou... Vamos ver se de fato isso aqui converge pontualmente. Tem que testar em cada ponto. Se o x não pertence aos racionais, então aqui dá sempre 0 para qualquer n, aqui também. Convergiu, é constante. Se é um número racional, se o x que eu peguei é um número racional, então existe ele é algum desses QNs aqui. Sei lá, é o Q 50.000. A partir dos 50.000, quando eu fizer a F 50.000 de x, vai dar 1. A próxima também, a próxima também, a próxima. Então, converge pontualmente. Beleza? Mas então isso aqui mostra pra gente que, portanto, a função de Dirichlet pertence ao fecho do fecho, porque cada Fn pertence ao fecho disso aqui. E ela é um limite pontual de... Essa função é um limite pontual de funções que estão aqui. Então, essa função pertence ao fecho disso aqui. Só que o fecho do fecho é o fecho original. Então, isso aqui é isso. Tudo bem? Bom, mas se pertence ao fecho, existe então uma sequência Sn de funções contínuas, tal que essas funções contínuas convergem pontualmente para a função de Dirichlet. Tudo bem? Não está tudo bem. Funções contínuas convergindo para uma função pontualmente. Então, essa função ela é descontínua num conjunto magro. Só que R é completo. R não é magro. Essa função ela não poderia ser descontínua em todos os pontos, mas ela é. Fudeu, em outras palavras. Então, pelo fato, essa função aqui, ela é descontínua num magro. Mas ela é descontínua em R. Ela é descontínua em R, que não é magro. Absurdo. Então, é por isso que eu não faço isso em topologia 1. Mas talvez eu passe a fazer agora. Razoável. Deu para acompanhar? Assim. Okay. Então, convergência pontual é um negócio útil, ele aparece em coisas de análise, em coisas de Fourier, o diabo, mas métrica não dá conta de descrever. A gente precisa de alguma coisa a mais. A gente precisa sair da zona de conforto da métrica e ir para alguma coisa que não é métrica. Essa coisa é a topologia. Aí agora talvez vai até 5h40? Então não tem desculpa, eu tenho que provar os fatos. Mas eu estou preocupado, será que ela acreditou que não podia? Eu falei brincando. Porra, não, agora... Não, a gente comprou um apartamento, a gente não pode brigar agora.
Eu vou aqui, volta! Vou mandar. Eu tava brincando. Vou pegar água, vou começar. Tá, enfim. Ah, hã? Só que que não é uma carioca. Por quê? Você não tá ligado com o pessoal lá do Rio de Janeiro, como é que trata? Ah, sim, eles cortam o cabelo da pessoa, colocam no pneu, jogam da montanha, essas coisas assim. Né? Você vê só Tá. Vamos provar os fatos, então. Oi? Eu vou relembrar, eu vou provar na ordem que a gente vai precisar. Primeiro, o Teorema de Baire. Então, essa parte eu acho que não está no esboço das notas de aula, mas tem no texto, no curso lá de Topologia Geral. É exatamente assim. Não, veja, aqui... É exatamente o primeiro. Não. Existe alguma discussão no vaga que não é. Então, explica, o que está acontecendo aqui? Que às vezes isso escapa a primeira vez que a gente vê essa prova. A gente está supondo que tem uma métrica que coincide com a convergência pontual. A partir desse momento, tipo, fecho do fecho ser o fecho, isso vale em topologia, não importa, mas a partir do momento que esse cara está aqui, se eu estou supondo que tem uma métrica, aí eu consigo garantir que tem essa sequência. Nesse momento que eu usei eu estou supondo que tem uma métrica que faz isso. É nesse momento. Agora, você quer saber o que é o fecho das contínuas na topologia da convergência pontual? Eu não sei. Aliás, não, eu sei. São as funções... Não, pera. Não sei. Porque o que eu ia falar é que são as funções que são descontínuas num conjunto magro. Mas isso está descrevendo só aquelas que são sequência. São limites de sequência. A topologia permite rede, né? Então eu não sei qual é o fecho da convergência pontual. O fecho disso aqui. Eu não sei quem é isso aqui. De verdade, sem usar... Fora da demonstração, eu não sei. Mas vou procurar saber. Provavelmente é terrível. Provavelmente é terrível. Teorema de Baire. Então, se x é métrico completo, e Fn é sequência de fechados com interior vazio, então a união dos Fn's tem interior vazio. Esse é o Teorema de Baire. Primeira coisa que eu vou fazer é reescrever isso. Primeira coisa é, a gente não vai usar fechados com interior vazio, a gente vai usar abertos densos, que fica melhor. Então, primeira coisa, lema, F é fechado com interior vazio, C e somente C, X menos F é aberto denso. A prova do lema usa que o interior de um conjunto S é igual ao complemento do fecho
do complementar. Então vamos ver. Isso aqui é coisa de topologia 1, pode assumir ou depois tenta provar, mas você pode tentar interpretar com um desenho, né? O conjunto está aqui, o interior é o que está dentro da casquinha. Mas o que está dentro da casquinha, olha o que está fora, o S é o conjunto com a casquinha. O complementar do S é o que está fora. O fecho é o que está fora com a casquinha. O interior é o que ficou dentro. Pronto. Mas isso não é uma demonstração. Mas enfim. Então, se o F é fechado com o interior vazio, e você vai olhar o X menos F, o interior do X menos F é igual a X menos o fecho do X menos F. Eu estou colocando X menos F no lugar do S. X menos F é F. Então, isso aqui é X menos o fecho de F. Mas F é fechado. Então, isso aqui é X menos F. Então, o interior de X menos F é X menos F. Mas a gente já sabia que não, aqui era melhor eu ter... Não, aqui era melhor eu ter feito o contrário, desculpa. Tá certo isso aqui, não tá errado essa conta, mas ela é inútil. Eu quero mostrar que X menos F aberto é óbvio, porque ele é complementar de um fechado. Quero mostrar que ele é denso. Então, eu quero mostrar que o fecho do X menos F é todo mundo. Isso é a mesma coisa que eu mostrar que isso aqui é vazio. Mas isso é justamente o interior de F. Isso aqui é justamente o interior de F que é vazio. Então, se isso aqui é vazio, é porque isso aqui é todo mundo, então é denso. Tá? Análogo a outra direção. Tá bom? Foi. Hã? Mas se o X é vazio, todo mundo é... Todo aberto dele é denso, tá ótimo. Tá. Então, vou fazer um esboço da prova do Teorema de Baire. Por que um esboço? Porque meio que a demonstração não vai agregar nada para a disciplina. Mas é bom relembrar, né? Recordar e viver. Então, veja, se eu sei que um cara é fechado, se somente se o complementar, fechado com o interior vazio, se somente se o complementar dele é um aberto denso, quando a gente joga para cá, em vez de pegar fechados, uma sequência de fechados com o interior vazio, eu pego uma sequência de abertos densos. E aí, em vez de mostrar que a união desses caras tem interior vazio, eu passo o complementar nessa união. Se tem interior vazio, a gente acabou de ver aqui, é porque o complementar é denso. Então, basta mostrar pelo lema. Basta mostrar que se AN é sequência de abertos densos, então a interseção desses abertos é densa.
Tudo bem? Quero mostrar que uma merda é densa. Não. Dado um aberto, esse negócio intercepta o aberto. Então, seja V diferente de vazio, um aberto do espaço, certo? Se ele é um aberto, então existe maior que zero, tal que a bola de centro X e raio R está toda dentro desse V, tudo bem? Agora o que eu vou fazer um desenho, de novo, vou ser hipócrita. Que horas são? 5h10. Tá. Porra, ela realmente ficou pistola. Não vai voltar. Então, fazer uma bola bem grande. Lá ele. Então tá aqui. Certo? A0 é denso. Isso aqui é um aberto não vazio. Então, esse A0 intercepta isso aqui em algum lugar. Então, aqui dentro existe algum pontinho X0 que pertence tanto ao A0 quanto a essa bola de centro X raio R. Tudo bem? Tá comigo? Tá. Agora, A0 é aberto. Essa bola de fora também. Então, essa interseção é aberta. Então, eu consigo pegar uma nova bolinha aqui dentro. Um raio R1. Vamos supor que R1 é menor ou igual que 1 sobre 2. E também não tem problema supor que o R é menor ou igual, vou chamar esse R de R0, que o R0 é menor ou igual que 1. 1 sobre 2 elevado a 0, 1 sobre 2 elevado a 1, certo? Agora, isso é um aberto aqui dentro, que tem um ponto não vazio. A1 é denso. Então, A1 intercepta essa bola. Aqui está 1. Então, aqui dentro existe um novo ponto, um X1. Aliás, o X1 está aqui dentro. Está aqui dentro. A bolinha está aqui. E esse negócio que eu fiz aqui é o A1. Ele é bem maior, né? Porque ele é dentro. Só que aí, de novo, o A1 é aberto. Então eu consigo uma bolinha um pouco menor aqui dentro. Certo? Vou fazendo dessa forma. E aí, desse jeito, eu vou montando uma sequência de pontos. Que eles, em algum sentido, parece que eles podem estar se distanciando. Só que se eu vou controlando esse raio, eles não se distanciam tanto. E, na verdade, essa distância que eu permito que eles escapem, fica cada vez menor. Fazendo truquezinhos de análise, não é difícil perceber que essa sequência X, X0, X1, X2, X3 é uma sequência de Cauchy. Num espaço métrico completo. Portanto, ela converge para algum ponto. Essa sequência vai convergir para algum pontinho. Vamos chamar esse pontinho, sei lá, de Z.
Só que, pelo modo como você vai pegando essas bolinhas, você pode inclusive pegar elas de modo que você pode garantir que, por exemplo, essa bola está dentro do fecho dessa. A bolinha menor está dentro do fecho dessa bola. Porque aí o que acontece? Se você garantir que está dentro de fechados, esses pontos que você está pegando, a partir do X1, todos os pontos vão estar dentro do fecho dessa bola, que é fechada. Então, do X1 para frente, se a sequência converge para alguém, ela vai pertencer à bola fechada, porque a bola fechada é fechada. E aí, se alguém converge, o limite está dentro dele. Só que se você faz isso para todas as bolinhas, significa que esse Z tem que estar em todas essas bolinhas fechadas. Só que todas as bolinhas fechadas você tomou dentro de quem? Dessa primeira bola. E essa primeira bola estava dentro de quem? Dentro do V. Portanto, esse limite que você encontrou está dentro do V e dentro de cada um dos ANs. Em outras palavras, você mostrou que esse aberto qualquer intercepta isso aqui. Você mostrou que a interseção é dessa. Não vou entrar nos detalhes porque vai virando muito análise, mas esse é o teorema de Baire. Tudo bem? Deixa eu ver. Aí, ela responde, eita, ela colocou aqui, fale com os meus advogados. Não, nem falou isso, tô zoando. Bom, então isso em particular prova que a reta não é magra, né? Isso aqui. Agora, a outra parte, ela é mais chatinha. Ela é um teorema de um maluco chamado Borel. Ele provou no início do século XX, 1910, alguma coisa assim. Tem um teorema de um tal de Oxtoby, um livro de um cara que chama Oxtoby, que prova de um jeito relativamente simples, mas eu fucei e lembrei que no meu texto de topologia, isso estava lá, feito, de um jeito mais simples, como exercício. Tentei fazer, não consegui. Mas eu lembrei, eu tirei isso do Stack Exchange. Coloquei no coisa de favoritos, estava lá a página. Entrei. Foi apagado. Algumas horas depois, quebrando cabeça com DeepSeek, ChatGPT, a versão que faz raciocínio lá, tipo, eu mandava um negócio, aí ele mandava, não, isso aqui tá errado, não sei o que, então, ele mandava outro, não, isso aqui tá errado, tipo, aí eu falei, dane-se, aí eu fui dormir, aí quando eu tava quase, aí veio a ideia. Aí dessa vez eu anotei, aí no texto de topologia ainda está como exercício, mas a dica está um pouco melhor. Porque o jeito que o Oxtoby faz usa oscilação. Sabe aquela função oscilação que você, quando vai estudar integral? Eu não queria, eu aprendi a gostar de função oscilação, aprendi, mas eu prefiro sem. Então vamos lá, o próximo fato que a gente vai provar é esse teorema de Borel, acho que é de Borel. Não, desculpa. O teorema é de Baire, é outro teorema de Baire. Chamado de Berlinha. É outro teorema que ele provou, se não me engano, no mesmo artigo onde ele prova isso. Ele provou esse negócio. Que é aquilo, se Fn é uma sequência de funções contínuas, tal que Fn converge para F pontualmente, então F é descontínua
num magro, numa reunião enumerável de fechados com o interior vazio. Tá? O pulo do gato, para fazer isso de um jeito que não cansa a sua beleza, não precisa usar oscilações, é você observar o seguinte. Está aqui em algum lugar. Ah, isso aqui. Tá. Então, ó. No fundo, então prova. Isso aqui merece escrever assim, prova. Então, a gente está com F sendo o limite de Fn, limite pontual, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer primeiro é o seguinte. Eu quero convencer vocês a afirmação. Se eu pegar um Czinho pertencente aos reais, f de x vai ser maior ou igual que c e somente c, para todo n natural, existir um m maior do que n, tal que a Fm aplicada em x é maior do que c menos 1 sobre 2an. Primeiro, vamos lá, tem muita coisa confusa. Fx é essa função que é limite das Fn's aplicadas em x. Então, isso é exatamente o limite de todas as Fn's aplicadas nesse mesmo ponto travado. Então, eu quero dizer que o limite dessas funções aplicadas nesse ponto é maior ou igual que um Czinho, C e somente C, para qualquer n, existe um momento a partir do qual Fm vai ser maior que C menos um pouquinho. Tipo, é maior que alguma coisa um pouco menor que C. Vamos fazer os dois lados, mas... Secretamente, isso aqui vai permitir para a gente escrever umas pré-imagens como se fossem uns conjuntos espertos. Eu acho que isso é o tipo de argumento que aparece muito no Axler, né? Parece coisa de medida. Sim. Então, ó, é um C e somente C. Então, vamos fazer a ida. Se você tem f de x maior ou igual que c, e pega um n natural, se f de x, se eu tenho essa desigualdade e pega um n natural, observa que o f de x pertence a c menos 1 sobre 2an mais infinito. Né? Esse fx é um número maior ou igual que c. Se eu peguei um n qualquer e estou subtraindo de c 1 sobre 2an, isso é um intervalinho que contém esse limite. Tudo bem? Bom, mas como isso aqui é esse limite, isso aqui é um aberto e essa sequência converge, então de fato existe... Então existe um m, tal que m maior ou igual, mzinho maior ou igual que mzão, implica que fmzinho de x é maior que c menos 1 sobre 2an. E aí é só eu pegar mzão maior que n, e tá tudo certo. Essa direção é de boa. Tudo bem? Estou realmente preocupado com o meu relacionamento.
Eu acho que o seguro da Caixa não cobre isso. Ele cobre morte, mas ele não cobre proibir a pessoa de entrar na sua sala de aula. Tá, a volta. Para a volta, a gente tem, por hipótese, que para todo n, existe um momento a partir do qual o fmzinho fica maior que c menos 1 sobre 2n. Tudo bem? Só que uma coisa que vai ser importante é que a gente já sabe que esse limite existe. Então, se a gente mostrar que tem uma subsequência dessa sequência de fn's, cujo limite é maior ou igual que c, essa subsequência só pode ter convergido para cá. Então tá tudo certo. Então o que a gente faz? É para todo n. Então, para n igual a 0, existe um m0 maior que 0, tal que f de m0 de x é maior que c menos 1. Vou colocar aqui 1 sobre 2 elevado a 0. Tudo bem? No próximo passo, eu não vou pegar n igual a 1. Eu vou pegar n igual a m0. Para n igual a m0, existe um m1 maior que o m0, tal que o fm1 de x é maior que c menos 1 sobre 2 elevado a m0. No próximo, eu vou pegar n igual a m1. Nota que o m1 é maior que o m0, que é maior que o 0. Tá sempre aumentando. Estou sempre pegando coisas maiores. Dessa forma, procedendo dessa forma, a gente montou um fmn. Para todo n, a gente fez isso, tal que isso é maior que c menos 1 sobre 2 elevado a mn. E agora, se a gente fizer o limite, conforme n vai para infinito, desses fmn de x, isso é o limite de uma subsequência desses negócios. Então, isso aqui só pode ser fx, porque já convergi antes. Por outro lado, isso aqui vai ser maior ou igual que c menos 1 sobre menos o limite de 1 sobre 2 elevado a mn, com n indo para infinito, que é uma sequência crescente. Então, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Então, fx é maior ou igual que c. Alegria! Então, um jeito muito afetado, vai dar tempo, prometo para vocês, um jeito muito afetado de escrever essa afirmação, usando pré-imagens, é assim, a gente pegou, a f menos 1 do intervalo fechado 0 mais infinito, não, f de x é maior ou igual que c e somente c, x pertence à pré-imagem disso. Né? Então, isso aqui é igual para todo n, então interseção de n's naturais, existe alguém maior. Pré-imagem do intervalo aberto c menos 1 sobre 2 a n. É um jeito muito filha da puta de escrever essa afirmação.
Então, ó, se f de x é maior ou igual que c, é porque está aqui. Agora, quando que alguém está nessa coisa estranha? Um animal pertence a essa coisa, C e somente C, ó, C e somente C, para todo N pertencente aos naturais, ele pertence a essa união. Mas para ele pertencer a essa união, existe um M maior que N, tal que o xzinho pertence à pré-imagem, mas xzinho pertencer à pré-imagem é dizer que fm de x é maior que c menos 1 sobre 2 N. É exatamente o que está aqui. Qual a graça de escrever assim? As fm são contínuas por hipótese. Isso aqui é pré-imagem de um aberto. Isso aqui é uma união arbitrária de abertos. Isso aqui é um aberto. Isso é um aberto. Agora eu estou fazendo uma interseção enumerável de abertos. Então, o nome disso é G-delta. Então, em outras palavras, portanto, F menos 1 disso aqui é uma interseção enumerável de abertos. Não estou dizendo que é aberto, estou dizendo que é uma interseção enumerável de abertos. O nome oficial de um animal desse tipo é G-delta. Não precisa. Mas... vai que eu preciso usar de novo, vou chamar G-delta. Tá bom? Bom, agora o que a gente faz? Eu quero pegar a pré-imagem de... eu vou usar isso para observar o seguinte. Se eu fizer a pré-imagem de um intervalo fechado, eu consigo escrever ele assim, ó. É um intervalo fechado em A, que vai até mais infinito, interseção, um intervalo aberto em menos infinito, fechado em B. Eu consigo escrever esse intervalo assim. Vocês concordam? Né? Só que a pré-imagem ela abre para interseção. Então isso aqui fica assim. Interseção f menos 1 de menos infinito até b. Tudo bem? Eu imagino que vocês concordem que se a gente trocar menor ou igual aqui, eu troco por menor aqui, fica tudo certo, e aí eu consigo fazer uma coisa análoga para os intervalos que são abertos em menos infinitos, fechados em um outro cara. Então, pela primeira parte, isso aqui é um G-delta. É uma interseção enumerável de abertos. Isso aqui também é um G-delta. É uma interseção enumerável de abertos. Tem inumeráveis abertos que eu intercepto e dá isso. Tem inumeráveis abertos que eu intercepto e dá isso. Eu estou interceptando esses dois. Se eu pegar os enumeráveis que eu usei aqui, os enumeráveis que eu usei aqui e unir, eu tenho enumeráveis. Se eu interceptar, vai dar isso. Então, essa porra toda é um G-delta. Tudo bem? Massa! Agora, para que eu fiz isso? Porque eu não quero falar de intervalos fechados, eu quero falar de intervalos abertos. Vai dar tempo. Se eu pegar a pré-imagem de um intervalo aberto, um intervalo aberto, deixa eu colocar aqui, eu consigo escrever ele como sendo a pré-imagem da reta menos isso aqui.
Ahn, certo, é isso. E isso é igual a R menos. Eu não precisava ter feito essa parte. Não sei por que eu fiz, porque eu sou idiota. Mas isso fica assim, F menos 1 de menos infinito até alfa. Interseção. Deixar vocês confiarem em mim. Interseção R menos F menos 1 de... aqui é fechado. Isso. E aqui é fechado também. Que aí agora eu não precisava dessa parte. Enfim, mas isso aqui é um G delta. Então é uma interseção numerável de abertos. Se eu faço complementar, isso aqui vira uma coisa que a gente chama de F sigma, uma reunião enumerável de fechados. O que é bom, porque tinha reunião enumerável de fechados no que a gente queria provar, que era o magro, né, o negócio. Mesma coisa aqui, isso aqui também vai ser um F sigma. Interseção de dois F sigmas pelo mesmo argumento também vai ser um F sigma. Aqui eu tinha não, pera, eu acho que... Não, vai ser. Tá, peraí. 5h37, tenho 3 minutos. Então, vira união, união vira interseção. Sem condições, não dá para terminar agora. Mas a sacada não é tão horrível, mas não dá tempo de fazer agora. É que a gente consegue, usando isso aqui, mostrar que a F vai ser descontínua, tipo, em certos carinhas que vão ter que necessariamente ser fechados com o interior vazio. Próxima aula eu termino. Tá, foda-se. E aí eu termino essa demonstração, e aí a gente começa Ih, fudeu aqui. E eu nem sei se vocês estão ouvindo ainda no vídeo, então foda-se, mas eu termino isso e a gente começa a matéria para valer, de falar de topologia focando em convergência de redes. E é isso. Desculpa aí se ficou sem áudio. Ninguém vai ver mesmo.